Bom dia, queridos. Graças a Deus. Mais um dia começando. E se você está vendo esse lindo dia nascer sobre a sua vida, é porque a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, ela renovou-se nesta manhã na tua vida. Amém? Então, meus queridos, que Deus te abençoe grandemente. Te dê um dia alegre, abençoado e próspero. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Deus. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por este ar que nós respiramos, que é de graça. Vem do Senhor, do ato da tua criação, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela água que nós bebemos, que também é um ato da tua criação, está na natureza, naturalmente acessível ao homem. Obrigado pelo alimento à mesa, Senhor. Obrigado por termos e vivermos em uma família. Obrigado, ó Deus, porque a Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero colocar em Tuas mãos, ó Deus, a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, dos meus amigos, a vida de todos aqueles que congregam numa comunidade cristã, Senhor. Deus, colocar em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a Tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Pai. Seja repreendido das nossas vidas todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, espírito de culpa, espírito de confusão, de inveja, espírito de vício, de prostituição, e que Teu Espírito Santo tome o verdadeiro lugar em nossas vidas, ó Pai, tornando as nossas vidas, ó Deus, alegres, abençoadas e prósperas. Ó Deus, nos abençoa, ó Pai, para que nós tenhamos uma orientação, tenhamos discernimento daquilo que vem do alto e das coisas, ó Pai, terrenas. Deus, muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus oramos, ó Pai, eu entrego as vidas que estarão recebendo a palavra desta manhã, o devocional desta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e graças a Deus, querido. Continuando falando sobre família, que é o nosso foco, né, para os próximos dias, próximas semanas, próximos meses. Hoje eu quero falar sobre Maria e José, exemplos de pais fiéis. O texto que eu quero ler está aqui em Lucas, no capítulo 2, do versículo 41 ao 51, que diz assim o texto: Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, olha só, Jesus tinha 12 anos. Isso é interessante demais, porque nós precisamos saber que, mesmo como criança, os pais precisam ensinar seus filhos, né? Então, o texto diz exatamente isso. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José, nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Então, Lucas 2, 41 a 51, oferece uma visão rara da vida familiar de Jesus, revelando Maria e José como pais
zelosos, que seguem as tradições religiosas judaicas e as ensina a Jesus. Então a passagem sublinha a humanidade de Jesus e sua submissão aos pais. A Bíblia nos mostra: honra teu pai e a tua mãe. Então, e ele era submisso aos seus pais conforme as leis judaicas, enquanto começa a revelar sua consciência divina na missão única que ele tinha pela frente, que era de salvar a humanidade. Então a viagem anual para a Páscoa mostra a fidelidade de Maria e José aos rituais e sua devoção ao Deus de Israel, ao Deus Criador dos céus e da terra, que são características importantes de pais fiéis e zelosos. Então a preocupação de Maria e José quando Jesus desapareceu demonstra a diligência e cuidado que os pais tinham para com o filho. Então a resposta de Jesus, aqui também no texto, evidencia sua crescente consciência de um chamado especial, mas também a sua submissão a seus pais terrenos, porque ele retornou com eles a Nazaré e o texto diz que lhes era submisso, ou seja, ele era obediente aos seus pais. Então esse incidente mostra que o crescimento em sabedoria e estatura de Jesus ocorreu em um contexto familiar de fé e a prática da mesma, prática da fé, prática religiosa. Mas havia uma submissão de Jesus para com seus pais, José e Maria, e havia um cuidado especial dos pais para com seu filho. Então, baseado nisso aqui, que eu trouxe nessa introdução, eu trouxe alguns tópicos e subtópicos para a gente falar. Primeiro tópico que eu quero trazer é sobre fidelidade às tradições bíblicas, às tradições religiosas. Então, a obediência à prática religiosa é interessante porque ela é retratada em Deuteronômio 16:1. Então, Maria e José demonstram a fidelidade às práticas religiosas, às práticas da Torá. E eles ensinavam a Jesus a importância da celebração e da adoração da comunidade, ou seja, a adoração comunitária, ali do povo congregando junto e adorando ao Deus de Israel, ao Deus único, ao Deus criador dos céus e da terra, o El Shaddai, o Deus que cura, o Jeová Rafá. E no Salmo 122, versículo 1, ali mostra um modelo de devoção religiosa, ou seja, o compromisso da família de Jesus com as peregrinações anuais a Jerusalém. E essas peregrinações anuais a Jerusalém servem como modelo para a devoção e a prática da religião bíblica em família. A prática da religião bíblica em família, Jesus resumiu em 2 mandamentos: para a família, para as comunidades, adorar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E o segundo ponto de destaque aqui também é o zelo e o cuidado parental. Então, Provérbios 22:6 nos mostra sobre a ansiedade de Maria e José, ou seja, a busca ansiosa de Maria e José por Jesus aqui enfatiza a responsabilidade que sentiam por sua segurança e bem-estar. Que é isso que os pais precisam dar aos seus filhos, a segurança e bem-estar aos filhos. Os filhos precisam saber que eles estão seguros com seus pais. Agora, essa segurança, ela é seguida de responsabilidade. Os filhos têm que ter responsabilidade. Esses dias, por exemplo, eu estava vendo que uma criança, não era nem um adolescente, uma criança, aqui em Itapema, Santa Catarina, num condomínio, o proprietário de um poste, durante o dia, a criança pediu para ver, o proprietário mostrou, e nesse condomínio, que tinha manobrista, né, porque os carros ficavam atrás do outro, e quando alguém queria sair, o manobrista do condomínio ia lá, tirava o carro para o outro poder sair. E a chave ficou dentro do poste. E uma criança entrou nesse poste
e ligou o carro e saiu de ré, quase que mata outra criança. E bateu no muro. Ou seja, a criança tem que ter responsabilidade também. E era isso que Maria e José davam a Jesus. Responsabilidade, sabe? E em Efésios 6,4 fala sobre comunicação e compreensão. A interação entre Maria e José e Jesus ilustra a dinâmica familiar de comunicação e compreensão mútua em situações estressantes. Observe que passaram-se 3 dias. Eles andaram um dia, voltaram mais um dia, e no outro dia encontraram Jesus no 3º dia. Era uma situação estressante que em algumas situações os pais iam botar o filho de castigo, iam bater, mas quando chegaram lá encontraram Jesus fazendo algo tremendamente importantíssimo. E eles compreenderam. Por quê? Porque antes de Jesus nascer, quando Maria concebeu, um anjo falou a Maria quem era Jesus e falou a José também quem era Jesus. Então os pais sabiam da missão do seu filho. Eles tinham responsabilidade de passar essa responsabilidade, segurança e bem-estar para o filho. Então hoje tem muitas crianças crescendo sem o senso de responsabilidade. E a responsabilidade é dos pais. Por isso que precisa haver uma comunicação entre os pais para com os filhos. Que foi esse caso, por exemplo, que eu citei aqui de Itapema. Mas era uma criança que entrou num carro que não era dos pais. Não era nem para entrar, independente se fosse do pai, era para ligar o carro. E causou um prejuízo ao seu pai. Ou seja, o preço da desobediência e o preço da falta de educação que os pais precisam dar para os filhos, né? E outro ponto que eu quero citar aqui é o crescimento e desenvolvimento de Jesus. Em Lucas 2, capítulo 2, versículo 52, fala sobre crescimento espiritual e social de Jesus, né? Então Jesus cresceu em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então, esse crescimento em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens reflete um ambiente saudável e nutritivo fornecido por quem? Pelos seus pais. Ele recebeu toda a sabedoria em casa. E a responsabilidade é a vitamina para manifestar a sabedoria. E o melhor momento de você exercitar a sabedoria é em momento de conflitos. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, fala sobre ensinando pelo exemplo. Mais uma vez eu falo aqui do ensinamento pelo exemplo. A vida cotidiana de Jesus, com Maria e José, proporcionou ensinamentos através do exemplo, que é um princípio vital para a educação de uma criança. A criança, ela vê exemplo, e ela vê dentro de casa. O exemplo que ela vê, ela segue, ela faz. E o que ela deixa de ver, ela deixa de fazer. Eu falo muito para os meus filhos, né? Principalmente os menores, o João e o Bruno. Querem exemplo? Olha para dentro de casa. Olha para mim. Então, não tem que buscar lá fora. Jesus não foi buscar exemplos lá fora. O exemplo de Jesus era seu pai e a sua mãe. Amém? E em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, fala da submissão de Jesus. Então, esse quarto ponto que eu quero trazer aqui é Jesus, Maria e José como modelo de família. Aqui, esses três aqui, o pai, a mãe e o filho, são exemplos de família. Então, Filipenses 2,8 fala sobre a submissão de Jesus. A submissão de Jesus a seus pais terrenos é um exemplo poderoso de humanidade e honra, que se alinha com o 5º mandamento. Que mandamento é esse? É honrar seus pais e prolongar-se os seus dias sobre a face da terra. Nós falamos aqui essa semana. Honrar pai e mãe e prolongar-se-ão seus dias sobre a face da terra. Então, essa falta de honra ao pai e à mãe não traz benefício
Nós temos visto muitos jovens morrendo, envolvidos com drogas, envolvidos com violência urbana, assalto, essas coisas todas, morrendo. Por quê? Deixa de honrar pai e mãe. Nós temos jovens hoje que pedem conselho aos amigos lá fora, jovens adolescentes, porque não querem receber o conselho do pai e da mãe. O Provérbios 1:8 nos mostra sobre o papel de Maria e José como guardiões. Maria e José desempenham seu papel como guardiões e educadores de Jesus, enfatizando o papel vital dos pais na orientação de seus filhos. Quem diz o que pode e o que não deve fazer uma criança são seus pais. São seus pais que devem. A Rosana, por exemplo, ela desde pequeno, Bruno com 5 anos, ela já ensinava para ele, olha, quando a mãe estiver fazendo compra, tem coisas que a mãe vai comprar e tem coisas que a mãe não vai comprar porque a mãe não tem dinheiro para comprar. Então não pede, que a mãe vai ficar brava. E o Bruno com 5 anos já sabia disso. E eu lembro, com 6, algumas vezes que nós fomos no mercado junto, e ele falava assim, mãe, essa coisa aqui pode comprar ou é caro? Ele não tinha senso de valor, né? Aí eu olhava para a Rosana, olhava para mim, eu olhava para ela. Aí a Rosana, isso aqui pode comprar, que o preço é bom, o preço é barato, né? E ele foi tendo essa noção do que é barato, o que não é barato, né? Então hoje ele ganha mesada ele estuda no Instituto Federal durante o dia, à noite ele faz Senai. Então ele tem uma mesada para a passagem dele, para os gastos. Ele já aprendeu agora a levar, ele leva a comida de casa para economizar no almoço. Tanto no Instituto Federal ele leva a quentinha de casa, como também o Senai ele já come em casa. E nos dias que ele não come em casa, a mãe dele, quando vamos pegar ele no Instituto Federal para levar para o Senai, a gente leva uma quentinha no carro e ele come dentro do carro, né? Então esse é o princípio de administração e o papel de guardiões dos pais para com o filho, né? Então eu quero concluir aqui, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, que Maria e José são exemplos para mim e para minha esposa, Rosana. Maria e José, como exemplo de pais fiéis, nos ensinam sobre a importância da devoção a Deus, do cuidado e da educação dos filhos. Esse casal nos mostra que criar uma criança num caminho que deve andar exige mais do que palavras. Requer a presença constante, a orientação amorosa e, principalmente, o exemplo pessoal. Talvez é o que esteja faltando hoje. É o exemplo dos pais para com os filhos. Talvez é isso que esteja faltando para a educação, para que as crianças cresçam como servos do Deus Altíssimo, como um bom cidadão, porque ele sendo um bom filho, uma boa filha, ele vai ser um bom marido, a menina vai ser uma boa esposa, vai ser um excelente funcionário na empresa, sabe? E é isso que nós queremos, é isso que Deus quer. Pessoas que o adorem em espírito e verdade e amem o próximo como a si mesmo. Amém? Que Deus o abençoe neste dia e que a graça e a misericórdia dele esteja sobre você. Em nome de Jesus.